Olá, estamos dando início a mais uma aula sobre o Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa sexta aula. Hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Então, hoje a gente vai ver a primeira parte, que envolve principalmente Atos capítulo 2. E na próxima aula, a gente vê a segunda parte desse assunto, batismo com o Espírito Santo, que é Atos capítulo 10. Então, queria começar dizendo que a expressão batismo do Espírito Santo nunca aparece no Novo Testamento. Nós vamos encontrar a Bíblia falando 6 vezes batismo com o Espírito Santo, ou em Espírito Santo. E podemos encontrar em Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3, João capítulo 1. Depois encontramos 2 vezes no livro de Atos, no capítulo 1 e no capítulo 11, ou capítulos 10 e 11 de Atos, que é o mesmo contexto que vamos estudar na próxima aula. Então, vamos estudar cada uma dessas situações. Na verdade, Mateus capítulo 3, Marcos 1 e Lucas 3 é o mesmo contexto. É o contexto onde vemos aquela expressão que Jesus iria batizar com o Espírito Santo. Né? Vamos estudar essas passagens. Vamos começar então por Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Aqui, na verdade, a gente vê a profecia, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a gente vê a profecia sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, abra, por favor, em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Então, vamos analisar essa frase com bastante cuidado. Primeiro, primeiro o profeta João Batista, né? O profeta João Batista está batizando as pessoas que estão se aproximando dele, e nesse batismo ele está dizendo que ele estava pedindo para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, mas no futuro, né, essas pessoas iriam realmente receber o perdão de pecados. As pessoas eram batizadas por João Batista, mas essas pessoas não recebiam o perdão de pecados de João Batista, até porque Jesus ainda não tinha morrido pelos pecados. Então, as pessoas começaram a receber o perdão de pecados somente na nova aliança, no Novo Testamento. Aqui a gente ainda está debaixo do Velho Testamento, porque Jesus ainda não morreu na cruz, Jesus não morreu pelos pecados. Então, o João Batista falando de Jesus, ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós vimos na aula passada que quando uma pessoa é batizada nas águas, ela recebe o perdão de pecados e a presença interior do Espírito Santo. Agora, João está falando de uma outra coisa, do batismo com o Espírito Santo. E a primeira coisa que João fala é que o batismo com o Espírito Santo não seria administrado por mãos humanas, não seria ele, João Batista, e nem os próprios apóstolos que iriam batizar as pessoas com o Espírito Santo, mas seria algo ministrado pelo próprio Jesus. Ele começa falando ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 11 aí, ele termina falando que Jesus iria batizar com o Espírito Santo. Quem Jesus iria batizar com o Espírito Santo? Se você olhar no contexto de João, no contexto que Mateus está falando aqui, João Batista estava falando para uma audiência mista, uma audiência que tinha os seus discípulos, que vão se tornar discípulos de Jesus, e também tinham saduceus, fariseus, mestres da lei, homens que eram considerados religiosos ou líderes do judaísmo, mas que eram inimigos de João Batista e, na verdade, eram até inimigos de Jesus. Então, entre os ouvintes de João Batista, nós temos um grupo de amigos, ou seja, os discípulos, e de inimigos.
fariseus, saduceus, líderes religiosos que estavam ali na audiência só para contestar o que João Batista falava, e mais tarde eles vão estar sempre contestando o que Jesus ensinava, falava. E João Batista fala que alguns ali na audiência receberiam o batismo com o Espírito Santo. E eu posso adiantar que essas pessoas sobre quem João Batista está falando são os apóstolos de Jesus. Por quê? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas foi para os apóstolos que Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo. E ele fala no versículo 11 ainda, que algumas pessoas ali também seriam batizadas com fogo. Na verdade, o que João Batista está chamando aqui batismo com fogo não é uma bênção, é uma maldição. Não é que nós, quando somos batizados com o Espírito Santo, recebemos o fogo do Espírito, como algumas pessoas dizem. João está falando, alguns vão ser batizados com o Espírito Santo e outros vão ser batizados com fogo. E fogo aqui é destruição. Aí João está falando com os inimigos de Jesus, que estavam ali, né, sempre acusando Jesus. Esses seriam destruídos no último dia. Mas por quê? Como que eu posso ter certeza que o fogo aqui é destruição? É só você ler o versículo 12. O versículo 12 ele fala que um dia Jesus vai trazer o juízo dele, vai separar o trigo do joio, o que é bom do que é ruim. O trigo ele vai guardar no celeiro, e o que ele fala que vai fazer no versículo 12 com o trigo? Com o joio, com aquilo que é ruim, vai ser queimado com fogo que não se apaga, com fogo inextinguível. Ou, na verdade, esse texto está mostrando que os inimigos de Jesus, os infiéis, aqueles que não seguem a Jesus, na volta de Jesus serão destruídos. Então, você quer ver isso num outro olhar? Na passagem de Marcos, capítulo 1. E Marcos, capítulo 1, ele está contando a mesma história de Mateus, capítulo 3. Ele está falando sobre esse mesmo assunto, que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Só que, na audiência de Marcos, Marcos não relata a presença dos inimigos de João Batista, ou dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, dos escribas. Ele só está falando, na visão de Marcos aqui, os ouvintes de João Batista são somente os amigos de João Batista. E olha o que Marcos fala no capítulo 1, versículo 8. Eu os batizo com água, mas ele, Jesus, os batizará com Espírito Santo. Cadê o fogo aqui? Não tem, porque o fogo é consequência dos inimigos. E, como eu já disse, no contexto de Marcos só está pensando nos amigos, só está pensando nos discípulos de João Batista, nos discípulos de Jesus, que seriam batizados com Espírito Santo. Convido você a pensar o seguinte. Então, quem iria receber o batismo com Espírito Santo? Na aula anterior, na aula 5, vimos que Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. A gente viu os capítulos 14, 15 e 16 de João, quando Jesus está somente com os seus apóstolos e promete para os seus apóstolos que eles receberiam o poder do Espírito Santo. E agora, em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, Jesus está somente com seus apóstolos. E olha o que ele fala para os seus apóstolos no versículo 4. Eu estou em Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, com os apóstolos, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual eu lhes falei. Jesus falando para os apóstolos: olha, permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber o quê? Versículo 5. Pois João batizou com água,
mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. Tá vendo? Não tem fogo aqui. Jesus está falando com os 12 apóstolos, ou melhor, aqui no caso são 11, porque Judas havia suicidado. No finalzinho do capítulo 1, a gente vê nos versículos 21 e 22, Jesus escolhendo uma pessoa, os apóstolos escolhendo alguém para ocupar o lugar de Judas Iscariote, que havia suicidado, havia abandonado, vamos dizer, o ministério apostólico. E quando eles vão escolher alguém, eles escolhem alguém que teria que ser testemunha ocular de tudo que Jesus fez na sua vida, na sua morte. Pessoas tinham que ter convivido com Jesus. O apóstolo que iria ocupar o lugar de Judas teria que ser alguém entre os discípulos de Jesus que foi testemunha ocular da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Por quê? Porque eles eram testemunhas oculares, eles eram representantes de Jesus. Então, por isso que esses homens que foram batizados com o Espírito Santo. Então, por isso que agora nesse texto que a gente leu de Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, Jesus então pede para os apóstolos não saírem de Jerusalém, porque depois de poucos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. E o capítulo 2 de Atos mostra que Jesus escolheu o dia, a hora, o momento para ele realizar esse batismo. Assim como João Batista havia falado que o batismo seria ministrado por Jesus, a gente olha para Atos capítulo 2 e vê que Jesus escolheu o momento de realizar o batismo com o Espírito Santo dos apóstolos. Atos capítulo 2 começa dizendo: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Jesus escolheu o dia de Pentecoste para fazer esse batismo. Na verdade, eu só queria chamar sua atenção para o seguinte: se eu perguntar para você qual é o acontecimento mais importante de Atos capítulo 2, eu já ouvi muita gente respondendo: o batismo com o Espírito Santo dos apóstolos. E eu falo: não, o acontecimento mais importante do capítulo 2 de Atos não é o batismo dos apóstolos. O assunto mais importante do capítulo 2 de Atos é o estabelecimento da igreja. Jesus passou todo o seu ministério dizendo: eu vou estabelecer o meu reino. Eu vou estabelecer o meu reino. Jesus passou todo o ministério dele prometendo que o reino está próximo. O reino está próximo. E aqui em Atos capítulo 2, Jesus estabelece o reino dele, a igreja. Então, o acontecimento mais importante de Atos capítulo 2 são os 3.000 batizados. E não o batismo dos apóstolos. O batismo dos apóstolos é extremamente importante porque, através desse batismo, os apóstolos assumem a tarefa que eles têm como representantes de Cristo e começam agora, a partir daí, pregar o evangelho. 3.000 pessoas são batizadas e começa o reino de Deus aqui na terra, que é a igreja de Deus. Mas Jesus escolheu, antes de estabelecer a igreja, dar poder, revestir os seus apóstolos com poder. E isso foi o batismo que os apóstolos receberam. E eu pergunto, por que Jesus realizou o batismo dos apóstolos em Atos capítulo 2 no dia de Pentecostes? Não é porque o dia de Pentecostes é mais importante ou mais especial do que qualquer outro dia. É porque Jesus foi morto na Páscoa judaica. E ele ficou, se você olhar Atos capítulo 1, ele ficou uns 40 dias ainda depois da sua morte conversando com vários dos seus discípulos. E agora
10 dias depois, chega o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma das festas que todos os judeus tinham que ir para Jerusalém celebrar 50 dias depois da Páscoa. O Pentecostes celebrava o início da colheita que eles faziam de grãos, de trigo, de cereais. E todo judeu, se você ler com calma depois Deuteronômio capítulo 16, vai falar que os judeus tinham que ir, 50 dias depois da Páscoa, por isso é Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, celebrar a colheita e tinham que estar em Jerusalém. Então, por que Jesus escolheu o dia de Pentecostes para estabelecer a sua igreja aqui na terra? Porque foi o dia em que ele ia conseguir pegar o maior número de pessoas possível em Jerusalém. Judeus do mundo inteiro tinham que ir para Jerusalém no dia de Pentecostes. Tanto que Lucas, que escreveu o livro de Atos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, fala no capítulo 2, versículo 5: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Tinha centenas de milhares de judeus presentes em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, Jesus resolveu estabelecer a sua igreja na primeira festa depois da Páscoa, em que ele pudesse conseguir atingir o maior número de pessoas possível. Então, Jesus escolheu um dia em que Jerusalém estava lotada de pessoas. Jesus escolheu um dia em que as pessoas estavam presentes em Jerusalém no maior número daquela época depois da sua morte. Por isso Jesus escolheu o dia de Pentecostes. Outra questão que a gente precisa tomar cuidado aqui no versículo 1 do capítulo 2 é: chegando o dia de Pentecostes, o texto fala, estavam todos reunidos num só lugar. Todos quem? Quem que são esses todos? Na verdade, o texto vai falar que esses todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos os apóstolos. A promessa de batismo foi feita para os 12 apóstolos, não era? Então, o capítulo 1 termina com os 11 apóstolos agora voltando a ser 12, com a escolha de Matias para ocupar o lugar de Judas. E agora os 12, todos eles agora estão reunidos lá em Jerusalém, como Jesus havia ordenado para eles ficarem, e aí eles vão ser batizados. Se você ainda está com dúvida de que esses todos aqui são os 12 apóstolos, por exemplo, no capítulo 2, versículo 7, a multidão olha e fala: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Galileus era uma maneira de se referir aos 12 apóstolos de Jesus. No versículo 14 diz: Pedro se levantou, ou levantou-se com os 11 e falou com a multidão. Ou seja, Pedro e os 12 apóstolos, Pedro e os outros 11, foram batizados com o Espírito Santo e agora eles vão explicar para a multidão o que é que está acontecendo aí, que com o batismo do Espírito Santo, a multidão ficou bastante confusa do que estava acontecendo. Então, Jesus escolheu o momento, o dia e a hora. Agora, outra coisa que podemos ver aqui no capítulo 2, versículo 2, o versículo 2 começa falando assim: de repente veio do céu um som. Ou seja, os apóstolos não estavam orando para Deus: Senhor, nos batize com o Espírito Santo. Eles nem sabiam que iam ser batizados com o Espírito Santo. Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém, que eles seriam revestidos de poder, mas não disse o que realmente iria acontecer. E o capítulo 2, versículo 2, fala que de repente o batismo aconteceu. Se foi de repente, foi algo inesperado. Então, mais uma vez, Jesus havia prometido que iria fazer, e Jesus escolheu o dia
de Pentecostes, escolheu a hora e o local lá em Jerusalém, independente da vontade humana. Ou seja, assim como tínhamos visto em Mateus capítulo 3, o batismo com o Espírito Santo acontece ou aconteceu por simplesmente intervenção de Jesus e não por intervenção humana. Foi Jesus que batizou os seus apóstolos. Um outro assunto que traz bastante dúvida aqui no capítulo 2 é o que quer dizer dom de línguas. O capítulo 2, versículo 3 fala: "E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles", cada um dos 12 apóstolos. Cuidado, os apóstolos não foram batizados com fogo. Ah, mas aqui está dizendo. Não, aqui está dizendo que sobre a cabeça deles apareceu uma labareda parecida com uma língua de fogo, uma pequena labareda que pousou sobre eles. Então, eles ser batizado com fogo é estar totalmente envolvido, imergido no fogo. A gente já viu que ser batizado com fogo é destruição. Os apóstolos não foram destruídos, ao contrário, receberam um poder. O batismo com o Espírito Santo dos apóstolos trouxe algo que parecia uma língua de fogo que pousou sobre os apóstolos. Por que o texto fala isso? Porque os apóstolos receberam o dom de falar em línguas. O que é esse dom de falar em línguas? É o dom de falar nas línguas estrangeiras das pessoas que estavam presentes ali. Então, talvez você esteja perguntando o que foi o dom de línguas ou dom de língua que os apóstolos receberam. Os apóstolos não passaram a falar em línguas estranhas, ou seja, fora desse planeta. Ah, eles estão falando línguas de anjo. Você não vai encontrar em nenhum momento nesse texto, em Atos capítulo 2, a expressão língua de anjos. Você vai encontrar a expressão de que eles falaram em outras línguas ou línguas estranhas no sentido de estrangeira. Línguas incompreensíveis aos homens, isso não serve para nada. O texto vai mostrar que eles receberam o dom de falar idiomas das nações ali representadas de uma forma milagrosa. Por que de uma forma milagrosa? Porque se você quer aprender uma língua que não é a sua língua materna, você vai ter que estudar incessantemente vários dias para aprender aquela língua. Os apóstolos receberam instantaneamente o dom de falar na língua das pessoas presentes ali. E por que isso? O objetivo disso era servir como sinal da presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos, anunciando a chegada do reino de Deus como um dia poderoso, um dia diferente de qualquer outro dia, e também para que os apóstolos pudessem pregar na língua materna para cada nação presente ali, que eles pudessem entender na sua própria língua. Nós já vimos que o versículo 5 fala que havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de várias nações do mundo. Se você ler os versículos 9, 10 e 11, Lucas vai falar de mais ou menos umas 14 nações diferentes, umas 14 localidades diferentes presentes ali. Se você olha no versículo 9, ele vai falar que tinha partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Quantas nações diferentes presentes ali? Aproximadamente 14. Cada nação com a sua língua materna. Cada nação com uma língua estrangeira. Quando era usada uma língua que servia como idioma oficial do Império Romano, eles falavam grego. Porém, Pedro vai explicar tudo em grego, mas individualmente os apóstolos conseguiram pregar a chegada do reino de Deus na língua materna de cada pessoa. Como que a gente pode ter certeza disso? Porque várias vezes a gente vê na Bíblia, as pessoas falando isso. Olha, por exemplo, o versículo 6.
né, fala: ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 8 fala: então as pessoas perguntaram: como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E eu quero chamar a atenção para você para o versículo 11. O versículo 11 fala: tantos judeus como convertidos ao judaísmo, ou seja, os prosélitos, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua materna. Como aquelas pessoas sabiam que Pedro e os outros 11 apóstolos estavam falando sobre as maravilhas, sobre as grandezas de Deus? Porque eles estavam entendendo. Se Pedro tivesse falado numa língua de anjos, alguém teria entendido alguma coisa? Se é que existe uma língua de anjo? Se Pedro tivesse falado uma língua que não é entendida pelo homem, como que eles saberiam que Pedro estava falando das grandiosas coisas feitas por Deus, das maravilhas, das grandezas de Deus? O texto termina dizendo: porque eles estavam entendendo na própria língua materna. Então, por que eles estavam entendendo? Porque Pedro estava falando, por exemplo, com um árabe em árabe, com um romano em latim, com um grego em grego, com um japonês em japonês, com um francês em francês. Então as pessoas estavam entendendo perfeitamente a mensagem da chegada do reino de Deus na sua própria língua. Outra coisa que nos chama a atenção no capítulo 2 é que nos versículos 16 e 17, Pedro vai falar que tudo isso que estava acontecendo já havia sido profetizado pelo pelo profeta Joel. Joel já havia feito essa profecia no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, que no futuro Deus iria derramar o Espírito Santo. E os filhos e as filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonho. Algumas pessoas, vendo os apóstolos falando numa língua estrangeira e não entendendo o que estava acontecendo, começaram a achar que eles estavam bêbados. Mas como assim? Você não falou para mim que eles estavam entendendo? Tá, mas tem um grupo de aqui, vamos pensar nos dias atuais, tem um grupo aqui de franceses, e os apóstolos estão falando, um apóstolo está pregando o evangelho em francês para esse grupo de francês. Você entende francês? Eu não entendo. Então, se eu estou junto desse grupo de franceses ouvindo o apóstolo falando em francês, eu não vou entender nada. Para mim é uma língua estranha, mas não é uma língua estranha no sentido que ela não existe. Para os franceses, aquela língua não é estranha, é língua materna. Para mim, então, é uma língua estrangeira. Só que aqueles que não estavam junto dos seus grupos e não estavam conseguindo entender na sua língua materna, e vendo os apóstolos falando o que estavam falando, falaram: esses apóstolos estão bêbados, né? E Pedro vai explicar: olha, o que está acontecendo aqui, os apóstolos não estão bêbados. Os apóstolos estão falando nas línguas das nações presentes aqui sobre as maravilhas de Deus, sobre a chegada do reino de Deus, e isso foi profetizado no livro de Joel. Ele vai falar que todas as pessoas teriam acesso ao Espírito Santo. Mas talvez você esteja pensando: mas como que você está dizendo que todo mundo iria receber o Espírito Santo se só os apóstolos são batizados com o Espírito Santo? Na verdade, Joel não disse que todo mundo seria batizado com o Espírito Santo. Joel disse que todas as pessoas iriam receber o Espírito Santo. Logo mais para frente, no capítulo 2 mesmo, no versículo 36 em diante, o apóstolo Pedro começa a falar
sobre o reino de Deus, e o versículo 41, Atos 2:41, fala que então cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. E já vimos que quando as pessoas são batizadas nas águas, elas recebem o perdão de pecados e o Espírito Santo. Então, só que nesse momento aqui, em Atos capítulo 2, somente os judeus estão recebendo o Espírito Santo. E você vai ler o capítulo 4, né? O capítulo 4 vai falar que no versículo 4, o número de homens que creram era perto de 5.000, fora mulheres. Mas, de repente, já tem uma multidão de batizados com a presença do Espírito Santo na vida deles. Mas até o capítulo 9 de Atos, você vai lendo e você só vê judeus sendo batizados. Joel disse que não só os judeus, mas toda a carne teria o Espírito Santo. Então, quando a gente chega em Atos capítulo 10, a gente vê os judeus batizando os gentios. Na verdade, a gente vê o apóstolo Pedro batizando Cornélio e outros homens gentios nas águas, e esses homens recebendo o Espírito Santo. Então, a partir de Atos capítulo 10, a profecia de Joel foi cumprida. Toda a carne foi batizada. E talvez você esteja falando, mas eu não entendi Atos capítulo 10. A gente vai estudar Atos capítulo 10 na segunda parte desse curso. Eu disse que estou dividindo esse curso em duas partes. Então, a primeira parte a gente está analisando o batismo dos apóstolos com o Espírito Santo. Na segunda parte, a gente vai analisar o batismo de Cornélio, ou seja, dos gentios, com o Espírito Santo, tá bom? Eu só quero concluir falando para você o seguinte: essa linguagem de Atos capítulo 2, versículos 19 e 20, onde tem umas palavras esquisitas aqui, como se o mundo fosse ser destruído e acabar, na verdade é uma linguagem simbólica, é uma linguagem profética. Você vai encontrar Isaías capítulo 13, Ezequiel capítulo 32, Amós capítulo 5, falando também dessa mesma forma simbólica, que na verdade dá a ideia de que grandes sinais estavam sendo feitos por Deus nas nossas vidas. Então, o dia de Atos capítulo 2 ficou marcado na história da humanidade como o dia em que Jesus estabeleceu o seu reino aqui na terra. E a partir de Atos capítulo 2, a Igreja de Deus começou a pregar o Evangelho e muitas pessoas começaram a ter acesso à presença interior do Espírito Santo, ao perdão de pecados. Na próxima aula, eu estudo com você o capítulo 10 de Atos e a gente vê então o batismo com o Espírito Santo de Cornélio e outros gentios. Por que esse batismo aconteceu? Tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Mais uma vez é um prazer ter você ouvindo essas aulas, Eu convido você a não parar de estudar por aqui. Continue analisando com muita calma, com muito carinho, Atos capítulo 2, e eu tenho certeza que, olhando dentro da Bíblia, você vai conseguir ter todas as respostas que você tem, lendo com calma, várias vezes. Sinta-se à vontade para assistir, reprisar essas aulas quantas vezes for necessário para te ajudar a entender melhor tudo isso que falamos aqui. E a gente completa esse assunto na próxima aula, olhando Atos capítulo 10. Que Deus abençoe a sua vida, para que de repente você possa realmente, se ainda não é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, ser batizado nas águas para receber o perdão de pecados e a presença do Espírito Santo na sua vida. Deus te abençoe.